Muito boa tarde, bem-vindos a mais um debate previsto pela Rádio Campanário a vários concelhos do Alentejo, visando as eleições autárquicas de dia 1 de outubro de 2017. Em debate vão estar os candidatos à Junta de Freguesia de Bencatel, Concelho de Vila Viçosa. Na corrida, 4 candidatos. Passo a apresentar a Wanda Serra pelo Partido Socialista, tem 37 anos e é natural da freguesia de Bencatel. O Estevão Lobo, do PSD-CDS-PP, tem 42 anos e também é natural da freguesia de Bencatel. O José Cardoso, pela CDU, tem 51 anos, é também natural da freguesia de Bencatel. E o Pedro Estalagem, pelo MUC, de 41 anos, também ele é natural da freguesia de Bencatel. Ou seja, todos os 4 candidatos são filhos daquela belíssima freguesia de Bencatel, no concelho de Vila Viçosa. Agradecer, em primeiro lugar, a disponibilidade para estarem aos microfones da Rádio Campanário e poderem assim explanar, enfim, aquelas que são as prioridades de cada uma das candidaturas para a freguesia de Bencatel. Dito então o sorteio, que eu desse início pela candidata do Partido Socialista, a Wanda Serra. Wanda, agora mais de perto, muito boa tarde. Wanda, e a questão é nova destas andanças, é a primeira vez que se candidata? Sim, eu pertenço ao órgão deliberativo, à Assembleia de Freguesia. É a primeira vez que é candidata cabeça de lista, a cabeça de lista, portanto, sim. Ou seja, se candidata a presidente da Junta de Bencatel. Sim, é a primeira vez. O que é que a motivou a esta candidatura e as prioridades que tem no seu programa para a freguesia de Bencatel? Desde já agradeço o convite que me foi feito pela Rádio Campanário. Quero cumprimentar os meus adversários políticos aqui presentes. Antes de responder à sua pergunta, quero referir que o Partido Socialista irá fazer uma campanha de luto devido ao trágico acidente que sofreu na passada quinta-feira a nossa ex-candidata e amiga Ana Cláudia Mercedes Pereira. Quando o Partido Socialista me fez o convite para encabeçar a lista à Assembleia de Freguesia, decidi aceitar primeiro porque sinto uma pessoa à altura e depois porque quero dar um novo rumo à freguesia e vi no projeto, no programa e nas pessoas que fazem parte da lista do Partido Socialista a possibilidade de realizar os objetivos que pretendo para a freguesia. Que novo rumo é esse? Está parado, eu acho que aquilo está parado no tempo. Não se faz nada, não por culpa da Junta de Freguesia, mas não é delegado um protocolo de competências em condições e não há maneira de avançar mais. Se não é por culpa da Junta de Freguesia, se vier a ser eleita Presidente e a Câmara não lhe delegar outras competências, tenho noção que também não irei conseguir realizar muitos dos nossos projetos, mas irei fazer com que seja delegado um verdadeiro protocolo de competências. Alguns dos projetos que considere projetos estruturais para desenvolver a freguesia de Bencatel? Criação de emprego, assim como a criação de um lar também. Era uma das nossas prioridades. A criação de emprego. Como é que um presidente de junta de freguesia vai captar investimento, portanto, de forma a criar emprego? A Junta de Freguesia não tem muita competência para isso, mas junto da Câmara Municipal e junto das entidades competentes, nomeadamente o Instituto de Emprego e Formação Profissional, sessões de divulgação e financiamento. Quando fala do IFP, fala em que, portanto, através deste centro de emprego, poder também colocar as pessoas? Sim. Qual é a visão que tem, sendo que referencia o IFP como agente e que pode ser um promotor para o emprego em Bencatel? A divulgação a proporcionar sessões de divulgação de financiamento, nomeadamente no programa Garantia Jovem.
E nós, se a Câmara, porque o nosso programa é feito num todo, não é só pensar na Câmara, mas sim também nas freguesias, e uma das medidas que a Câmara Municipal agora tem... cabe-lhe pensar na freguesia, que é Presidente de Junta de Freguesia que se candidata. Mas também sim, mas eu vou continuar, sim. Iria dizer que uma das medidas da Câmara passa pela criação de um gabinete de apoio ao desenvolvimento. A Junta poderá fazer um estudo rigoroso das situações e encaminhar ao tal gabinete para as pessoas ficarem a saber dos benefícios que poderão usufruir. Porque nós, Junta de Freguesia, tem a noção que é difícil, mas em conjunto com a Câmara Municipal poderemos dar muito apoio às pessoas. Portanto, uma das prioridades do Partido Socialista será a criação de emprego e refere-me também um lar para idosos. Portanto, acha que a freguesia de Bencatel, portanto, não está, enfim, munida deste serviço aos idosos e deste apoio aos idosos? Sim, sempre foi uma prioridade máxima para o Partido Socialista, e quando foi feito a Casa da Cultura e a extensão do Centro de Saúde, era no mandato a seguir, se tivesse ganho, fazer o lar. Está a falar em obras da Câmara ou em obras da Junta de Freguesia? Nós, a Junta, temos um papel, temos que ter papel, temos que ter conhecimento, temos que andar com a Câmara Municipal. Embora tenhamos conhecimento que a Junta de Freguesia não tem orçamento para fazer um lar, não é? Isto se for o Partido Socialista que venha a ganhar a Câmara. Exatamente. E se não for, qual é que é a alternativa que tem para aquilo que é o seu programa e a sua execução? Estamos cá para lutar pelo que nós entendemos que deve ser uma prioridade e chegar junto à Câmara Municipal, seja ele de que partido for, e tentar lutar pelos mesmos objetivos. Muito obrigada, Wanda. Estevão, diga-me, também é novo nestas andanças? É a primeira vez que se... É a primeira vez que estou ligado à política. Acima de tudo, queria agradecer o vosso convite, também cumprimentar os meus adversários. Pronto, eu faço grande parte das palavras da Wanda, e eu acho, a meu ver, que a Junta de Freguesia não desenvolve, não é por culpa da Junta de Freguesia em si, mas sim por falta de apoios, logo que partem das câmaras municipais, e a Junta de Freguesia de Bencatel, acho que, tal como a Wanda disse, como parou no tempo, derivado a faltas de apoio, a falta também de alguma participação ativa também da parte das câmaras, e uma vez também faz o mesmo partido, a maioria CDU, e daí que a Junta de Freguesia tem saído muito a perder com essa falta de coordenação entre o partido, quer dizer, entre o candidato da Câmara e o candidato da Junta. Então considera que se a Câmara fosse de uma cor política diferente da cor da Junta, que seria mais fácil? Não seria mais fácil. Eu acho que se houver uma comunicação mais ativa entre a Câmara Municipal e a Junta de Freguesia, sairia mais a ganhar a própria freguesia, como a Junta de Freguesia, como o próprio Presidente de Junta de Freguesia. O que eu acho que existe ali é uma falta de coordenação entre a Junta de Freguesia e o Presidente da Câmara, neste caso a autarquia, para que a freguesia se desenvolva. E daí que a freguesia tenha vindo a parar no tempo, e o que se vê é que realmente não desenvolve. A freguesia ficou... É para si o que é desenvolver? Desenvolver é, por exemplo, temos... na descentralização, por exemplo, de alguns digamos que na Junta de Freguesia, ser autónoma da gestão de equipamentos culturais e desportivos a nível da freguesia, por exemplo. Poderia ser uma das mais-valias que a Junta de Freguesia poderia ter, porque fica dependente da Câmara Municipal. Digamos, e daí empregarem o uso gratuito desses mesmos equipamentos, digamos, a entrega de serviços da parte de idosos, por exemplo, em vez de deslocarem à Câmara Municipal, fazerem-no junto da freguesia e terem um acesso muito mais fácil ao despacho desses mesmos requisitos, digo eu. Portanto, são essas medidas que se propõe apresentar, e se vier essas são umas delas, e desde já, pronto, venho a chamar aqui um problema
à mão da parte da Câmara Municipal com a falta de água, por exemplo. Já lá vamos. Digamos, da minha parte, e uma vez também, como não tenho muita experiência no âmbito da política, gostaria também de desenvolver alguns assuntos da parte... Depois, com os seus colegas de debate. José Cardoso, candidato pela CDU, também é novo nestas andanças, ou não? Nem tanto. Não, então diga, mas espero que eu não estou... Boa tarde aos meus colegas candidatos, boa tarde a todo o auditório da Rádio Campanário, com especial destaque aos ouvintes de Bencatela. A minha candidatura para a CDU surge com base na minha experiência autárquica, entre os quais 10 anos... Não, mas deixe-me salvaguardar esta parte, mas já foi candidato a algum órgão autárquico? Sim. Como cabeça de lista? Sim. Já tive 10 anos como membro da Junta de Freguesia, entre os quais 4 como Presidente da Junta de Freguesia de Bencatela. Pronto. Nas presidências é que eu estou a falar. Já foi 4 anos, entre 2001 e 2005, foi Presidente da Junta de Freguesia de Bencatela. Pronto, é importante referenciar. E como tal, entendi ser uma mais-valia utilizar essa experiência, colocando-me ao serviço do povo, no apoio à resolução dos problemas e à implantação de novas propostas, com vista a melhorar a qualidade de vida dos bencatelenses. Em termos de propostas propriamente ditas, das muitas que nós temos, gostaria de iniciar a minha intervenção com aquelas que realmente parecem merecer o máximo da nossa atenção, que é, por exemplo, encetar conversações para a construção de uma nova casa mortuária e abertura de um portão de acesso no espaço. É uma coisa bastante necessária na freguesia. Obterem, como os meus colegas aqui afirmaram, obterem uma maior descentralização de competências por parte da Câmara Municipal e as respectivas verbas, que é fundamental para o funcionamento e para o desenvolvimento da freguesia de Bencatela. Adquirir uma viatura para a Junta de Freguesia e disponibilizá-la às diversas associações e instituições da freguesia. Construírem uma casa, cozinha, copa de apoio aos pavilhões da Junta de Freguesia, e entre muitas que nós temos e que iremos debater, não posso deixar também de referir que, se for Presidente de Junta, procurarei sempre e com grande empenhamento diligenciarem para que a Câmara Municipal proceda à abertura de novos furos de captação e à melhoria do abastecimento de água à população de freguesia, que é um mal que realmente eu aflige, com certeza. Já lá vamos. O que lhe perguntava é se conhece a receita da freguesia. Em termos de receita, qual é a receita? Sim. A receita da freguesia, em termos globais, por receitas próprias, anda aproximadamente nos 50 mil euros anuais. Anda à volta disso, mais ou menos, em números redondos, anda à volta de 50 mil euros anuais. Mas, entretanto, do Estado, será das freguesias que menos recebe, tirando Pardais. Sim, exatamente. É? Sim. Das 4 freguesias do Conselho, é a terceira, portanto, em termos de verbas financiadas. Falei-lhe no financiamento porque me pareceu um projeto ambicioso, era só para lhe perguntar se consegue conciliar entre a potencialidade, o financiamento que tem e, de facto, o projeto que apresenta. Completamente. Há de reparar que parte destas propostas que eu aqui afirmei refere-se ao contacto e às diligências, a efetuar diligências com as entidades respeitantes às competências que têm. Neste caso, falámos da água e de outro tipo de situações, será a Câmara Municipal. A questão da construção de uma casa mortuária será com a Igreja, porque o espaço em causa é que nós nos propunhamos que fosse construída lá e a qual tem conhecimento que a Câmara Municipal da CDU, durante já este mandato, se mostrou disponível a construírem, que terá que ser cedido pela Igreja. Portanto, a Junta de Freguesia poderá ter aqui um papel muito importante nesta negociação, vamos lá, para que realmente se possa usufruir do espaço. Ou seja, não é da competência da Junta ao financiamento dessas obras. Não, mas tem um papel importante em todas estas matérias. Importa, porque quando se apresenta enquanto candidato e diz, temos no nosso programa construir uma casa mortuária... Nós não temos, desculpa, eu referi aqui, disse que encetar conversações para a construção. Encetar conversações, Porque, só para terminar, como já foi dito, em termos de competências das juntas de freguesia, as verbas que se recebem e as despesas que temos, o que sobra é muito pouco. Inclusivamente temos uma das prioridades da nossa região interior, que é o apoio às associações, que também todas elas contam com o nosso apoio, como é evidente.
Pedro Estalagem, pelo MUC. O que é, porque há 4 anos esteve também, mais ou menos por esta altura, sentada numa cadeira, sei que foi candidato, foi uns dias aqui não há outra, Sim. não há dúvidas, portanto é recorrente, candidata-se de novo pelo MUC. O que é que traz de novo em termos de programa e como é que pensa vencer estas eleições à Junta de Freguesia de Bencatel nestas autárquicas? Então, boa tarde a todos, agradecendo à Rádio Campanário a promoção deste debate, saudar os colegas candidatos à Junta de Freguesia de Bencatel, Sr. Estevão Lobo pelo PSD, José Cardoso pela CDU, Wanda Serra pelo PS, todos os ouvintes da Rádio Campanário e toda a população bencatelense. Sou candidato novamente pelo MUC, como fui há 4 anos atrás, como o Augusto referiu e muito bem, porque acima de tudo sou um apaixonado por Bencatel. Gosto muito da minha terra e tenho em mim uma determinação, uma vontade, um querer em representar e em trabalhar para a população de Bencatel. E também porque entendo que devemos participar na vida pública para que possamos ter melhores qualidades, condições de vida. Esse foi um dos meus objetivos e também referir que fui o primeiro elemento do MUC a tomar posse e sou o número 1 do MUC a tomar posse num órgão autárquico e também teve um pouco esse peso na minha decisão. Pedro, e as prioridades? Sim, as prioridades tendem-se programa por... que não temos tempo, mas aquelas porque medidas o nosso programa que é vasto, assim... as prioridades tendem-se desde o apoio social, atividades culturais, ao associativismo, à saúde, ao património. Pedro, de forma mais objetiva e concreta, 2 ou 3 medidas que de facto possam alavancar o desenvolvimento da Pronto, aqui no apoio social tenho várias medidas que a Junta de Freguesia poderá vir a efetuar se eu for elemento mais votado nas eleições de dia 1 de outubro, neste caso se for presidente. Temos aqui apoiar os jovens e os desempregados com a Câmara Municipal na procura e criação de empregos, colaborar na sinalização de pessoas que estão a viver em situação precária. Conhece muitas pessoas que estejam nessa situação em Bencatel? Algumas pessoas existem. E essas não têm apoio? Tem algum apoio, a Junta acho que apoia essas pessoas. Promover a Casa da Cultura com a colaboração com a Câmara Municipal na criação de um ATL, para mim que é muito importante no período de férias escolares. A criação de um lar de idosos, como referiu a candidata do PS e o candidato do PSD, juntamente, claro, com as instituições competentes. Adquirir uma carrinha para apoiar as associações e as coletividades da freguesia, bem como os idosos e os fregueses mais carenciados nas deslocações a centros de saúde, a hospitais, a clínicas, para a realização das respectivas consultas e exames. Bem, tem um vasto lote de Mas opções, ficaram aqui patentes e explanadas, portanto, algumas daquelas que considera mais importantes para o desenvolvimento. Temos aqui a construção de uma da Junta de cantina na Freguesia. escola primária, temos a construção de uma casa de banho e uma cozinha nos pavilhões da Junta de Freguesia de Bencatel. É um leque de várias propostas que... Mas essas propostas, portanto, quer da criação da ATL, já explicou que o lar, portanto, seria apenas, tal como disse o José Cardoso, o intermediário, há uma junto situação dos também, agentes para mim, que importante. Agora, a casa de banho e outras situações que aí referenciou, já é a Junta de Freguesia. Não, tem que ser juntamente com a Câmara Municipal. Portanto, os vossos programas têm muito a ver com quem ganhar a Câmara Municipal, com a cor que ganhar a Câmara Municipal. Sim. Será? Terá que haver bom senso, não? Quem ganhar a Junta, se não for da mesma cor política da Câmara Municipal e a Junta de Freguesia, o meu caso, teremos que debater, dialogar, porque isto é para bem do povo de Bencatel.
E acho que Muito bem. tem que haver um consenso. Vamos ao principal problema, digo eu, poderá ser ou não principal, mas eu acho que sim, porque a água é um bem essencial à vida, portanto será sempre uma prioridade e é para já, portanto é para quem for eleito já no próximo dia 1 de outubro, Presidente da Junta de Bencatel. Faltou água em Bencatel. Esta é uma verdade. Os depósitos, o principal depósito que abastecia aquela freguesia secou. E agora são preciso com certeza encontrarem-se alternativas e essa é garantidamente uma função também do Presidente de Junta de Freguesia de Bencatel. Para cada um dos candidatos a questão é transversal. O que é que, se forem eleitos no próximo dia 1, o que é que vão fazer relativamente a esta situação em Bencatel? E começava pelo Estevão. É de citar que é um problema realmente grave. Nós, inclusive, o PSD, fizemos uma exposição pública através das redes sociais e ao próprio Presidente da Câmara, ainda em funções. Nós achámos que uma das soluções passava pela análise de uma água que está a ser deitada fora, desculpa a expressão assim direta, deitada fora a pouco menos de 2.000 metros do local da captação onde era feita a captação que abastecia Bencatela. Onde é que está exatamente a ser deitada fora? Essa água está a ser retirada de uma pedreira que é a pedreira chamada Comármore, que fica a 2 km, digamos em linha reta, a 2 km do local onde era captada a água de Bencatela, que provavelmente o lençol poderá ser o mesmo, isso só mesmo algum engenheiro geológico é que poderá... Uma empresa especializada, Uma empresa não é? especializada. Exatamente. Numa fase inicial foram muitos comentários nas redes sociais em que poderia ser envenenada a água, poderia ser feito isto, poderia ser feito aquilo. O facto é que mais tarde veio-se a constatar que a própria Câmara Municipal pediu análises e numa análise preliminar a água foi considerada potável. Achamos que estes gastos de momento com esta injeção de água que vai sair caríssima aos municípios poderia ser uma alternativa. Essa água podia ser aproveitada porque sai em média 40 mil litros por hora que são deitados ao terreno, não tem aproveitamento. E daí que poderia ser uma das mais-valias ou recuperar através dessa nascente um depósito em que fosse canalizada a água para o furo existente, como quem diz, para a zona onde ela é captada e daí canalizada para a rede que abastece a população, e até à data julgo que nada foi feito. Portanto, esta era a alternativa... Esta era uma das alternativas. Exatamente, a candidatura do PSD, CDS, PP relativamente à água. José Cardoso, e qual é que é o seu ponto de vista, as suas propostas para resolver esta situação? É assim, em termos de abastecimento de água em Bencatela, tivemos a infelicidade em que os dois furos que abastecem Bencatela chegaram praticamente ao mesmo tempo, que é o furo da Lagoa e o furo da Nora, e principalmente no período de festas de Santana de Bencatela. A forma encontrada pela Câmara Municipal, que é a entidade competente para realmente proceder ao abastecimento de água, para minimizar a situação, foi enviar água de Vila Viçosa para Bencatela através da conduta existente e recorrer aos bombeiros voluntários de Vila Viçosa, auxiliados com o transporte de vários autotanques. Relativamente à solução disto e continuando aquilo que foi referido aqui por Estevão, sei que já foram realizadas análises ao furo dessa pedreira, análises essas que levam cerca de 30 dias para fazer a sua avaliação, e toda a água que é injetada na conduta... Cardoso, estamos a gastar algum tempo, pelo menos. Pronto, então, essa é uma situação que está identificada por Bencatela. As pessoas sabem, com certeza, que estão a ser feitos esforços na perfuração de um furo, não é? Que até à data não existe qualquer informação acerca e da pedreira. Mas precisamente eu estou a referir relativamente à pedreira, essa ainda não foi colocada no consumo público, precisamente porque essas análises ainda não estão concluídas. Foi inclusivamente aberto um novo furo no campo de futebol de Bencatela, que
também já foram pedidas essas análises e que irá demorar da mesma forma os 30 dias. Portanto, num período, penso que não muito longo, já iremos ter uma solução que será essa da pedreira, porque as análises até agora têm-se demonstrado viáveis, e penso que com os 2 furos, se eles os 2 forem viáveis, conseguimos até final do ano resolver a situação. Portanto, esta era também para si, se vier a ser eleito Presidente de Junta, as alternativas. A prioridade. Não, as alternativas. As alternativas será a Câmara Municipal continuarem a investirem numa melhoria a nível do abastecimento, especialmente a nível dos depósitos em si. O nosso problema é que a freguesia cresceu bastante, mas os depósitos têm cerca de 30 a 40 anos. Portanto, a quantidade de armazenamento não é suficiente para que nós possamos estar há algum tempo com dificuldades de abastecimento de água. E então a minha proposta seria precisamente... Essa teria sido a causa de Bencatel já ter estado algum tempo sem água. Teríamos resolvido de outra forma, sim. Se tivéssemos outra forma de armazenamento, é com uma maior capacidade. Mas na eventualidade de haver esta falta de água, não existia um plano B. Porque nunca houve seca em Bencatel. Estes furos, aliás, o furo da Nora tinham nunca bastante água. Tinham muita água, qualquer dos dois. Portanto, foi uma situação excepcional. Na vossa opinião, como é que os níveis freáticos da água baixam até ao ponto de deixar de correr nas torneiras e não foi detectado essa situação? Poxa, isso aí. Pergunto-lhe assim. A mim, pessoalmente, porque... Se fosse Presidente de Junta, seria um fiscal, vamos lá, algum de vocês fiscalizaria esta situação? Nenhum de nós teria essa hipótese, porque como é da competência da Câmara, pronto, é também regular para esse tipo de situação seria-nos impossível, pessoalmente, qualquer de nós ter esse tipo de acessibilidade aos furos. Pedro Estalagem, como é que terminava, é o candidato pelo MUC, Sim, como é que resolvia esta situação? As palavras dos meus colegas, sem dúvida que é um assunto, um problema que nos assombra presentemente, que ainda não está solucionado. E tentava gerir com os melhores recursos possíveis, não é, que temos, e acerca da situação da água, eu queria referir aqui uma coisa importante. Eu acho que a entidade competente tem feito todos os esforços, sem dúvida nenhuma, não duvido que não tenha feito todos os esforços para solucionar o problema, mas o que é certo é que ainda não está solucionado. E, principalmente para mim, o problema mais grave foi a falta de informação que houve durante 10, 11 dias por parte, neste caso, da Câmara e da Junta. Se fosse, era isso que eu lhe ia perguntar, se fosse Presidente de Junta de Freguesia, qual é que seria a sua atuação? Se eu fosse Presidente de Junta de Freguesia, situação? Possivelmente teria informado mais a população, meter as pessoas da população, os fregueses de Bencatel, a par da situação, que aproveito para dizer que eu sou membro da Assembleia de Freguesia e acho que fui o único elemento da Assembleia de Freguesia que solicitei ao atual Presidente de Junta uma reunião para saber da situação, porque ninguém sabia de nada. Houve uma falta de informação para mim muito e chegou grave alguma vez a perguntar ao Presidente sentido. De Junta atual. Solicitei a reunião e o Sr. Presidente recebeu-me, combinámos uma hora, um dia recebeu-me e ele pôs-me a par da situação. Penso que é um assunto que nós teremos todos que meter os aspectos políticos de parte, porque isto é para as pessoas da CDU, para as pessoas do PS, para as pessoas do PSD, é para toda a população. José Cardoso, era esta e acho que devíamos de unir todos em prol deste assunto. Perante o problema que surgiu, teria sido igual àquele que se constatou por parte do Presidente, que é a CDU? Como, desculpe, não percebi a pergunta. Se por acaso fosse Presidente de Junta de Freguesia, qual era a sua atitude? A minha atitude era precisamente nesse sentido, era manter a população informada o máximo possível, porque a população, na minha opinião, e como Presidente, mas principalmente como Munícipe da Freguesia, a informação é um valor inestimável nos dias de hoje, em todos os aspectos. Vou perguntar como é que viveu esses momentos. Pronto. Porque sei que não estava... Não estava, por acaso nos primeiros dias não estava, mas realmente ainda hoje vivo essa parte, porque parte da minha habitação é no primeiro andar e às vezes tenho dificuldade em ter abastecimento de água. Ainda hoje tem essa dificuldade, sente essa dificuldade. Sim, por vezes sim. Wanda é a candidata, Wanda Serra é a candidata do Partido Socialista. Como é que resolvia esta situação da falta de água em Bencatel?
mais pontos de captação de água, sem dúvida. Quero só referir que este problema, isto é uma competência só da Câmara. Eu acho que o problema já se vinha a adivinhar, porque cerca de 2 meses antes de acontecer o que aconteceu, as pessoas, quando abriam as torneiras, era só ar. Eu penso que isto já era um indicador que se aproximaria um problema. Nada foi feito e depois, como os meus colegas indicam, mesmo o mais grave de tudo foi mesmo a falta de informação, e foi necessário irem os meios de comunicação social a Bencatel para haver uma resposta, um comunicado da Câmara Municipal. Uma das melhorias também é os acessos aos depósitos. Os autotanques dos bombeiros, as viaturas, não conseguem aceder, não conseguem lá chegar. A cisterna fica junto à serração do Galego, passa-se para carros mais pequenos e os carros mais pequenos é que vão ao depósito. Estamos a falar que esses acessos passam por terrenos privados. Sim, é verdade. Passam por terrenos privados, mas acho que se tem que fazer alguma coisa para isso, não é? Porque também não é a solução estar a cisterna, o caminhão cisterna cá em baixo, ter que estar outro veículo, portanto, à disposição para ir levar a água. Na opinião do Partido Socialista, na sua opinião, portanto, deve haver negociações com esses privados de forma a abrir caminho até aos depósitos? É só alargar um bocadinho a estrada, porque o caminhão não passa. Aquilo é muito estreito, não passa. O caminhão é muito estreito e o caminhão não passa lá. Estevão, quer acrescentar alguma coisa mais a esta questão da água, a falta de água em Bencatel? O que eu posso acrescentar é o seguinte: basicamente pela estatística que tem feita e aquilo que se está a gastar a ter mas visto que não existe outra solução por parte da Câmara e qualquer dos valores que, por exemplo, um furo das dimensões que foi efetuado pode ficar na ordem dos 20.000 euros, e não sei se até o momento há a probabilidade de vir a ser viável ou não sei qual é o caudal, não, e o caudal de água que também não se sabe da parte da Junta de Freguesia. Mas esse furo que foi realizado no campo de futebol, aos 50 metros apanharam logo água. Mas perfuraram até aos 150. Exatamente. Até aos 150. Existe a viabilidade e o que eu perguntava com o candidato, uma vez que o nosso candidato faz parte integrante e é funcionário da Câmara, existe a viabilidade do furo ser feito a sul da povoação e ser injetada água até às partes mais norte da população e chegar água com pressão, nomeadamente aos bares mais altos da população? Sim, existe porque ela pode ser injetada automaticamente na conduta, e as bombas, portanto há bombas de várias capacidades, elas próprias têm a capacidade para injetar, inclusivamente passar por serras, portanto dependendo da capacidade da bomba, ela automaticamente dá para injetar a água de parte sul para a parte norte sem qualquer problema. Portanto, e depois injetada novamente à parte de baixo? Não, ela própria ou entrar na conduta, ir-se a espalharem, e todo o tratamento da água é feito logo à saída da bomba. Portanto, nos furos normais é feito o tratamento à saída. Quer dizer, a ideia é se houver caudal suficiente é ligar automaticamente à rede na sul para norte e começar a abastecer automaticamente a população. E existe algum estudo que possa comprovar que é viável? Não, ela é viável, e nós, por exemplo, eu vou dar um exemplo, nós temos o abastecimento de água a Sarmão, que devido ao terreno, ao desnível do terreno, ou se o facto de ser acidentado, ele, para ultrapassar certos cabeços, certos altos, tem que ser bombado, portanto tem que ter uma certa pressão. Mas depois sai e essa mesmo, precisamente, ela depois sai por gravidade. Pronto, pode continuar para concluir. Só para concluir, mas há bombas de todas as capacidades, portanto é um sistema que realmente é de fácil solução. E quando é que são conhecidos os valores de caudal, da viabilidade? Automaticamente quando seja colocado o furo em funcionamento. Estevão, a entrevista... E esse furo está, a autarquia pensa colocá-lo em funcionamento
funcionamento quando? Assim que obtiver as análises. As análises, os resultados das análises. Final de Mas 30 dias. o José Cardoso, de facto, não está aqui para dar as respostas àquilo que são as competências da Câmara. Augusto, Exatamente, porque nem se me sequer permite- faz parte do Executivo. Vamos então avançar Se me para permite, medidas só para sobre junta a de água, freguesia. só queria Pedro. dizer Já aqui. vamos com 35 minutos de Sobre o horário e o funcionamento presentemente da água também prejudica muitas pessoas porque os trabalhadores, porque inclusive onde eu vivo a semana passada por volta das 10 da noite, porque o comunicado que a Câmara lançou à população de Bencatela é que o corte ia ser à meia-noite e às 7 da manhã regressava a água. Só que isso nem sempre acontece. Acontece por vezes às 10 da noite eu na minha residência não tenho casa, não tenho água, peço perdão. E às 7 nunca há. E às 7 nunca há. E isto transtorna as pessoas, porque há pessoas que gostam de manhã fazer a sua higiene antes de irem para o Pedro, trabalho nós e a acreditamos maior que parte das seja pessoas um começa a grande trabalhar às transtorno 8 da manhã para e os a água fregueses chega de sempre Bencatela. próximo das 8 da manhã. Eu acho que é muito complicado Mas as esta soluções situação, agora mas estão para como serem referi, encontradas pelos acredito que o atual Executivo está a fazer o seu melhor e não duvido disso. Pedro Estalante. Mas que é um transtorno, é. Exatamente. Eu vou começar, portanto, tenho começado a minha esquerda para a minha direita e vou até, isto não tem nenhum significado, foi o sorteio que se editou. José Cardoso, em termos de competências, considera que neste momento estão delegadas as competências necessárias para a execução do seu projeto ou do seu programa, ou pensa vir a adquirir outras competências na gestão para a gestão da freguesia de Bencatela? Não, penso que devem ser delegados o máximo de competências. Na minha opinião pessoal, Em que áreas? Temos que ser um pouquinho mais breves porque já temos assim, muito pouco tempo. inclusivamente em obras. Eu, quando fui Presidente de Junta, nós não tivemos receio de executar várias obras que eram da competência da Câmara Municipal através da descentralização de competências. Porque, como ia referir, eu pessoalmente acredito que a Junta de Freguesia mais próxima e sabendo e tendo melhor conhecimento das realidades da população, consegue gerir muito mais facilmente e de melhor forma os fundos, as verbas, do que propriamente a Câmara Municipal. Portanto, nós temos conhecimento básico e prático das situações em causa e, como tal, todas as competências que são descentralizáveis, na minha opinião, é uma mais-valia para qualquer Junta de Freguesia que queira trabalhar. Pedro, concorda com o José Cardoso? Concordo perfeitamente com o que o José Cardoso disse, sou da mesma opinião e penso que é uma coisa muito importante para que a Junta possa, de alguma forma, fazer com que a nossa terra desenvolva. Portanto, essa Tenho o delegação exemplo de da Casa da competências- Cultura. Eu posso dizer que a Casa da Cultura, se eu for eleito Deixe-me falar da Presidente. Casa da Cultura já de seguida. ok. Diga-me lá só. Mas pronto, tenho noutras situações, desde o cartão de idoso, do cartão jovem, dos pagamentos da água, pode-se descentralizar várias competências para as juntas de freguesia para que possamos, de alguma forma, também, porque nós temos uma população também com alguma idade e evitava esse tipo de pessoas Portanto, terem-se deslocar à Câmara Municipal para tratar de certos problemas e certos assuntos. Acho que era uma mais-valia para nós, para Bencatela. Nas áreas do apoio social. É isso que me estece, essas Sim, competências, sim, por aquilo sim, que percebo sim, mais nas sim. áreas do apoio social. É isso? E noutras áreas também, tenho várias áreas, tenho o exemplo do campo de futebol, se eu for eleito Presidente do MUC, o campo de futebol passa a ser gerido pela Junta de Freguesia, não tem que ser gerido pela Câmara, porque acho que é um espaço que as pessoas que vivem e que residem na terra... As competências têm que ser delegadas pela Câmara. Sim, então, mas é isso que nós vamos tentar fazer, não pode não é? prometer uma coisa que à partida não sabe Claro, se é está bem, mas não é viável, mas pronto, vou tentar fazer para que seja viável, e porque nós de Bencatela é que sabemos realmente as carências que a nossa terra tem e que precisa para o melhoramento da terra. Wanda, delegações de competências gostaria de ter para executar o seu programa e para desenvolvimento da Junta de Bencatela? Também sou da opinião, freguesia de Bencatela, também sou da opinião que deve ser a nível de obras.
Nós, junta de freguesia, sabemos melhor a realidade dos problemas das pessoas. Pronto, vamos passar. Isto acontece. Quem não está habituado aos microfones também não é muito fácil. Estevão, vamos lá aqui ver se a nossa Wanda fica aqui. Isto é uma conversa. Estevão, Vai pensar isso. Por falar em delegações de competências, eu até posso, não sei se cá está sempre, como se diz na gíria, onde o pau cai, mas só tem a ver com o facto dele também, portanto, ser funcionário da autarquia, obviamente, e ser também candidato pela CDU. Há pouco tempo, corrija-me, eu creio que a Rádio Campanário fez esta notícia, mas que houve de facto uma entrega de competências na área de educação por parte do atual Presidente de Junta. Estou correta? Está correta. Pronto, então o que é que se passa? Se uns entregam e outros requerem. Eu penso, na minha opinião, é uma boa pergunta a fazer ao atual Presidente de Junta ou ao atual Executivo, porque eu não faço a mínima ideia, talvez ele tenha dado algumas explicações aos membros da Mas considera que Assembleia. são importantes as competências nesta Sempre. área da educação? Em todas as áreas. Sim. Aliás, nessa da educação é fundamental. Eu posso lhe dizer que quando fui Presidente de Junta, as escolas em Bencatela, embora a Junta de Freguesia subsidiassem, as escolas entregavam os valores ao agrupamento, as escolas em Bencatela tinham muita dificuldade em obter equipamentos e materiais para funcionarem. Portanto, José, você tem tempo a mais. Estevão. Então o VALC deixou de funcionar porque recebi informação de que a própria Junta de Freguesia deixou de apoiar financeiramente os produtos de limpeza e higiene das escolas. Não, Estevão, eu agora desculpa estar a intrometer, mas essa questão eu perguntei ao atual Presidente de Junta e não se verifica. Então, é uma contradição do agrupamento de escolas em relação à Junta de Freguesia. Essa informação foi recolhida através do... Essa informação, o atual Presidente de Junta está à espera de um pedido de desculpa do diretor da escola, do diretor do agrupamento. Segundo a informação que o Presidente de Junta me deu e informou-me e até me mostrou, até o mês de julho que não houve. O Presidente ia suspender o pagamento dessa exatamente, verba, que era uma mas verba não é verdadeiro, 120. Não é verdadeiro porque eu tive numa reunião com o agrupamento de escolas e o agrupamento de escolas da pessoa do Presidente falou essa situação e eu mais tarde falei com o atual Presidente de Junta, onde ele me desmentiu e disse que era mentira. Não existe um ofício da Junta de Freguesia? Existe um ofício da Junta de Freguesia? Não. A dizer que tem. Existe um ofício da Junta e, segundo a informação que tenho, se o atual Presidente do agrupamento não fizer um pedido de desculpas público à Junta de Freguesia, esse ofício vai ser tornado público. Mas isso não corresponde à realidade. A Junta de Freguesia, inclusive no mês de julho, que não houve aulas, pagou 50% do valor que paga mensalmente, mesmo não havendo aulas. A informação que o atual Presidente de Junta me forneceu. Coloquei esta questão no ar, mas não tem provas escritas nem práticas. Estou a falar porque foi o atual Presidente de Junta o diretor do agrupamento que me transmitiu essa informação. Os pais de todas porque eu questionei o Presidente de Junta, o atual Presidente de Junta de Bencatela, sobre essa situação, porque estive numa reunião no agrupamento e onde me foi dito essa versão. E eu questionei o atual Presidente de Junta e ele disse-me que era completamente mentira. Como já disse, não tem provas suficientes para fazer crer se é verídico ou não, mas o facto é que posteriormente poderemos ver até nós os dois analisar se realmente... Temos que ir, eu vou convidar o Estevão para a radiofónico, tem um jeitão, estou a brincar, para aliviarmos aqui a nossa Wanda, é assim, a casa existem equipamentos que foram construídos, portanto, no anterior mandato àquele que está
em funções, nomeadamente a Casa da Cultura. É de Bencatel, candidata-se, portanto, àquela junta de freguesia e, ao que parece, este tem sido um equipamento que não tem estado propriamente muito ativo, segundo a informação que consegui recolher. O que é que tem nas propostas do Partido Socialista para esta Casa da Cultura? Em relação à Casa da Cultura, presentemente não está a ser rentabilizada. Nós pretendemos dinamizar o espaço e fazer com que tantas associações como a população possam usufruir do espaço, que dispõe de todas as condições materiais e logísticas. Uma das medidas será algumas das associações que pretendam ir para lá, e evitando assim o pagamento das rendas. Porque há associações instalarem-se lá essas algumas associações que pretendam, sim, há outras que têm... E aquele espaço ficar afeto às associações? Não percebi? E o espaço ficar afeto, portanto, às associações? Sim. A título gratuito? A título gratuito, porque é assim... Presentemente a Câmara Municipal está a dar um apoio às rendas para as associações. No meu ver, as associações, as que estariam interessadas, mudariam-se para a Casa da Cultura e a Câmara, poderia pagar as despesas da luz. A água não, porque a água também é da Câmara. Fazia face às despesas da Câmara Municipal. E se houvesse um particular ou mesmo uma associação que quisesse lá desenvolver, portanto, promover um evento? Sim. O espaço estaria ocupado pelas associações? Como é que geria? Não, aquilo tem um espaço, aquilo tem umas salas e tem um espaço para evento. Sim, é tipo um anfiteatro. É tipo um auditório, sim, um espaço de auditório, sim, já lá serviu. Com mais ou menos 30 metros quadrados. Sim. É um edifício que está todo equipado com ar-condicionado. Está todo equipado. Portanto, é uma pena aquele edifício estar a degradar-se. Porque aquele estado está-se a degradar. Mas completamente. Concorda de uma vez que aproveita Sim, a sua concordo com algumas ideias que a Wanda deu. Nomeadamente das associações se mudarem para lá. Eu já reuni com algumas associações em Bencatel, inclusive há algumas associações que estão interessadas em ir para lá, porque neste momento não têm uma sede, não têm um espaço, não têm um lugar onde guardar o seu material. E penso que tem que ser dinamizada, aquela casa tem que ser dinamizada, porque aquilo está ali a degradar-se, completamente. Tenho conhecimento, se eu quiser fazer, portanto, promover o evento na Casa da Cultura em Bencatel, tenho que pagar? Eu acho que sim. Eu acho que é 20 euros a hora, a informação que tenho. José Cardoso, concorda que alguém pague para usufruir daquele espaço camarário? Honestamente não. Pessoalmente discordo dessa situação porque, tanto particularmente como institucionalmente, tudo o que temos na sociedade é comum e o que é público é de todos e inclusivamente as instituições particulares fazem parte da nossa sociedade. Portanto, o facto de se tentar e pretender dinamizar o espaço, penso que deverá ser uma mais-valia só por si, em vez de tentar tirar dividendos. Acho que suporta-se por vezes tantas despesas em certas áreas que principalmente no aspecto cultural que nós interiormente temos tanta dificuldade em desenvolver, devemos primorar para que haja uma maior diversidade e maior utilização destes espaços. Acho que também é um desperdício que ali está para a localidade e para a população. Se vier a ser presidente, farei tudo para dinamizar aquele espaço, em todas as áreas, em todas as matérias. Por exemplo, inclusivamente a própria junta também a promover lá eventos, da mesma forma tentar com que as associações se sintam acomodadas, e estou convicto que se as próprias associações, algumas delas tiverem vontade na utilização do espaço, elas próprias irão promover a dinamização do próprio espaço. Portanto também concorda que as associações se instalem ali naquele espaço? Sim, aquelas que pretenderem, como é evidente, não forçando ninguém, mas aquelas que pretenderem. Nós temos 11 associações em Bencatel, o que é muita coisa. A Casa da Cultura está sob a custódia da Câmara Municipal, será? Sim. Terá que haver um pré-acordo, um protocolo, digamos, não? Tem que chegar mais ao microfone.
Pronto, regulamento. Estevão. Terá que haver um protocolo. E a questão é a Exatamente. mesma, se vier a ser eleito presidente da Junta de Freguesia, ele está muito interessado nas questões e a Armir responde-me pouco. Estevão, se vier a ser eleito presidente da Junta de Freguesia, diga-me lá, o que é que vai fazer daquele espaço? Ou pretende Como os meus as colegas, propostas? há muito pouco desvio, muito pouca margem em relação àquilo que eles disseram. Realmente existem rendas que são pagas a associações, a privados, que podem ser dissolvidas digamos assim, no pagamento das despesas da Casa da Cultura, na manutenção, uma vez que é um investimento que está parado eu não faço ideia, mas há cerca de 5 anos, 6 anos? 4 anos. 4 anos. É um investimento que está feito ali há cerca de 4 anos sem qualquer tipo de utilização, e essas rendas e esses subsídios são atribuídos a privados com arrendamentos, poderia ser aplicado ali e desenvolver a Casa da Cultura. E concorda com as pessoas terem que pagar, ou quem quer promover lá Discordo completamente. Acho que é um espaço que foi feito, acho que foi um espaço que foi feito para servir o povo bencatelense e as associações, e nomeadamente E acho que de alguma forma isso também foi uma condicionante, já agora uma ronda para os 4, foi uma condicionante para que não se promovessem lá mais eventos e não tivesse... Penso que sim. Sim, completamente. Penso que sim. E o José Cardoso também. Sim. Portanto, todos concordam que foi de alguma forma condicionante para o facto de haver lá, enfim, poucos eventos e pouca Eu atividade. penso que durante estes 4 anos Eu penso que houve lá 2 ou 3 peças de teatro. E foi a Associação de Reformados que fez. E foi Uma A delas. Câmara também fez algumas lá. e Mas a foi Associação de Reformados também fez. Wanda, não sei precisamente se a Associação de Reformados fez algumas, sei que houve lá porque 2 ou 3 Foi o Presidente que me disse. e penso que também era ginástica. Sim, A ginástica era ia um lá, funcionário da Câmara Municipal que ia iam lá nas lá quartas-feiras, não é? dar umas aulas de ginástica Sim, aos sim, reformados. também. aos idosos, sim. e porque temos muito pouco tempo e porque infelizmente também temos uma população envelhecida e Bencatela, há muitos jovens, mas não foge à regra, onde o apoio social obviamente é cada vez mais necessário por esta condição natural da vida. O que lhe pergunto é, a nível do apoio social, o que é que tem no seu programa se vier a ser eleita Presidente? Aquisição de viatura para transporte de idosos a exames médicos e consultas e apoiar os idosos mais carenciados a nível da saúde e habitação. O que eu lhe pergunto é se os médicos, neste momento, os técnicos e médicos da saúde em Becatel são os necessários para servir a população. Nós temos um médico que é para estar lá todos os dias, mas infelizmente não acontece, porque quando há falta de médico em Vila Viçosa ou em São Romão, ele tem que... Pardais. Ele vai um dia a Pardais, não é? Ou uma tarde. Uma tarde vai para Pardais. Vai para Pardais. Uma manhã. Mas E ainda na semana passada ele teve que vir substituir um médico que faltou aqui no Centro de Saúde em Vila Viçosa. E o que lhe pergunto é se considera, enquanto candidata à Junta, portanto, se considera que é suficiente. Claro que não. E o que é que pensa fazer? Chegar já a juntar-se às entidades competentes, à ARS do Alentejo, e propor que fique um médico todos os dias no centro de saúde, porque é necessário. Nós temos uma freguesia com muita população, é necessário. Há pessoas que não têm como se deslocar, por exemplo, se ele estiver aqui em Vila Viçosa, há pessoas que se calhar não têm meios de deslocar para vir aqui ao centro de saúde de Vila Viçosa. Se for Por isso- familiares, pessoas que não têm famílias, Exatamente. que estejam a trabalhar, não têm meios de se Exatamente. deslocar. Quem diz a Vila Viçosa, diz a Estremoz, diz a Évora, diz a um Sim, hospital exatamente. mais próximo, não é? Pedro, isso, vamos, é quando necessário chegar à mesmo. sua vez, já Peço tem- desculpa, já peço tem- desculpa. Já tens respondido. Estevão, na área da saúde, o que é que pensa que um Presidente de Junta poderia fazer relativamente aos seus fregueses, à sua população? Eu penso que na área da saúde, não estamos mal. Penso que temos em termos de instalações está bem razoável. Ter médico de família para toda a população, acho que serve a população toda. Também não estou muito por dentro do assunto da parte da medicina, não foi um ponto que trazia para a discussão, porque acho que é um ponto positivo, por acaso Becatel tem esse ponto positivo.
na área da saúde. Eu julgo que, embora que na parte dos idosos podia trazer aqui à discussão, servia a Junta de Freguesia a alguns serviços mínimos que fossem tratados na Câmara Municipal, fossem descentralizados para a Junta de Freguesia na ambição de facilitarem a deslocação das pessoas mais idosas. Basicamente era isso. Acho que há... Já aqui duas opiniões relativamente à saúde diferentes. E eu agora pergunto ao José Cardoso com qual delas é que concorda, se com a candidata do Partido Socialista ou o candidato do PSD-CDS. Concordo com o candidato do Partido Socialista. Nós temos, o déficit que nós temos na freguesia prende-se principalmente com o período de espera por consultas. Nós, quando lá chegamos, que pretendemos marcar uma consulta, chegamos a esperar 15 dias e 3 semanas por E mais. Portanto, isto é grave, porque quando se adoece ainda podemos esperar 15 dias e muitas das vezes aquelas pessoas mais idosas e com certas dificuldades, como foi referido, têm dificuldade em deslocar-se e em pagar outro tipo de taxas que são cobradas por hospitais centrais. Como tal, acho que se fosse reforçado a saúde, a questão médica e mesmo farmacêutica lá, que era uma mais-valia para a população. Acho que na nossa população, com cerca de 1.700 e tal habitantes, merece mais do que um médico para todos. E isto, mesmo assim, só se passa, mesmo estando só estes valores, e volto a referir, só esperamos 15 dias e 3 semanas, porque a maioria da população jovem se desloca ao Centro de Saúde de Vila Viçosa. Porque se todos fôssemos deslocar ao posto médico a Bencatele, seria por meses a espera por uma consulta. Portanto, é uma Concordo, situação consulta, que, toda se forma, vier a consulta. ser eleito, também... Mas uma consulta de urgência, as urgências existem. Não estamos a falar no médico de família. No médico de família. Mas existem. Estevão, é para fazer exames, tem que ser passados por médico de família. Exatamente. Eu, para pedir uma consulta, para vir executar esses exames, O tempo de levam espera, 15 dias e é verdade. 3 semanas. Pronto, daí, como digo, não estou muito por dentro do sistema de... E também porque há muita gente nova, e há muita gente nova que já não vai ao médico de família há alguns anos, que eu tenho conhecimento disso. Sim, mas isso Sim. por opção, não é? Por opção, e eu imagino que essas pessoas vão todas ter uma opção de ir, ainda mais o tempo de espera te agrava, não é? Eu também concordo com a ideia da candidata do PS e do candidato da CDU. Subscrevo perfeitamente o que eles disseram. Portanto, nada a dizer. Portanto, está de acordo. Acho que merecíamos nada mais. A acrescentar, Acho que merecíamos mais. nada a acrescentar sobre esta... Acho que a nível da enfermagem até não estamos mal. Agora, a nível do médico, acho que merecíamos ali mais um médico de apoio à população. Agora, estamos já vou dar mais alguns minutinhos, foi o que fiz, de facto, são 4 candidatos, 1 hora acaba por... mas temos tempos semelhantes, o que já é bom, portanto, partimos agora para aquelas questões que, de facto, não tivessem sido aqui abordadas e que não vão falar das mesmas, pedia-lhe, porque essas, de facto, já foram aqui faladas e tratadas, e que também não lessem os vossos programas todos, porque isso eu acredito que vão dar em mão a cada um dos seus fregueses. Mas deixava então os microfones abertos. E vou começar pelo Partido Socialista para explanar alguma coisa que lhe pareça de facto pertinente e importante para a sua junta de freguesia a que se candidata em Bencatele e que não tivesse aqui sido explanado e abordado. Há tantas medidas que não foram aqui faladas, que nós trazemos no nosso programa, tantas medidas que não foram aqui faladas. Poderei falar, por exemplo, aqui do acesso e alargamento da casa mortuária. É muito importante, mesmo. O acesso principalmente, porque... Tipo uma rampa de acesso... Uma rampa de acesso é importante. Abrir o portão também, cá por trás, ao pé da Casa da Cultura, ou abrir o para portão, poder o carro funerário chegar lá. Naquele terreno é da Câmara. Aproveito já, todos estão de acordo com esta medida? Sim. É de extrema importância, porque presentemente o carro funerário tem que ficar
cá em baixo, têm que levar o caixão até lá, subir as escadas e até chegar à capela mortuária, ainda é algum, ainda é uma temos outro distância. problema, e há pessoas que as famílias são bastante reduzidas, que por vezes se torna complicado conseguirem levar a urna até à casa mortuária. Exatamente. E, dependentemente também a hora Portanto, que aí está salvaguardada essa questão que qualquer um dos candidatos que venha a ser presidente da Câmara de Junta de Bencatelo, essa medida Penso vai que ser sim. tomada. Wanda, mais alguma coisa aliás, foi que a minha queira? foi a primeira proposta que eu referi aqui, foi precisamente essa. Wanda, Sim, também acho importante que a construção de casas bem na Praça de Todos. Também acho que é bastante importante. Acho que faz muita falta. Já deveria estar feita há muito tempo. Uma tradição que Bencatelo já vem com esta tradição há muitos anos e acho que já merecia umas casas de banho na Praça de Todos. portanto, se vier a ser eleita presidente, compromete-se. Tudo Com- farei para que seja realizada esta obra, sim. As casas de banho. E já agora, porque é que os fregueses de Bencatelo devem votar no Partido Socialista e na Wanda Serra? Então, as pessoas que não se revejam na atual política da CDU e queiram uma efetiva mudança, acho que só têm uma solução, que é no dia 1 de outubro votarem no Partido Socialista, que é a única força política com um programa que foi construído pelas pessoas e para as pessoas, tornando-se assim a verdadeira alternativa à atual situação. Estevão, candidato pelo PST-CDS-PP, diga lá aos seus fregueses porque é que devem votar em si e se no seu programa aqui alguma coisa não foi falado, explanado durante esta hora, tem agora a oportunidade Eu de penso, fazer. eu penso que para mim se fosse eleito presidente da Junta de Freguesia, iria tentar, por assim dizer, valorizar e multiplicar aquilo que foi feito por os anteriores presidentes, que é tentar servir a população o mais possível e melhor. Não posso estar a adiantar, pouco mais posso adiantar se for candidato. Se for candidato, vou analisando caso a caso e tentar servir dentro do possível A bem das a populações. bem da população, exatamente. José Cardoso, Só complementar aqui uma informação relativamente à construção da casa mortuária que foi referida atrás. O terreno não é da Câmara Municipal, é da Igreja e no período deste mandato já foram pedidas várias vezes a autorização ao Arcebispo para a construção ou ampliação da mesma casa mortuária e até hoje não foi obtida qualquer resposta. Relativamente às nossas propostas, algumas delas passam, por exemplo, por calçar as ruas entre campas do cemitério, promover parcerias para a realização de eventos com as diversas associações da freguesia, reativar o posto público de internet na sede da Junta de Freguesia, encetar contactos com o Câmara Municipal a fim de ser descentralizada a realização de alguns eventos e exposições de âmbito cultural na freguesia, apoiar os jovens nas diversas iniciativas e incitar os mesmos a criar novos eventos, contando sempre com o nosso apoio, continuar os apoios ao ensino básico e pré-escolar, realizar o almoço de Natal para idosos e por exemplo. Só para terminar mesmo. eu não acredito que não haja freguês nenhum que não fique um papelinho desses aqui que está. Pois, só para terminar mesmo, apelo, é 30 segundos, apelo que no próximo dia 1 de outubro os eleitores de Bencatelo vão votar na CDU. É fácil votar na CDU, é o último quadradinho do boletim, é aquele que vos dá garantias de melhoria das condições de vida da população de Bencatelo. Aos mais jovens, aos menos jovens, acreditem que a CDU tem a melhor equipa para gerir os destinos da nossa freguesia e resolver os seus problemas. Pedro As Estalagem. pessoas, só mesmo para terminar, as pessoas conhecem-nos e acreditam em nós. Somos o futuro, todos ambicionam. Votar na CDU é votar num futuro melhor. Dia 1 de outubro, vote na CDU. Pedro Estalagem, o que é que não foi aqui abordado que para si fosse importante para o programa, no seu programa, ou seja, o programa do MUC para a Junta de Freguesia de Bencatelo? Melhorar o apoio à natalidade, promover cursos de formação profissional, apoiar as escolas existentes na freguesia, primária e jardim de infância,
consoante as suas necessidades, continuação do almoço de Natal para reformados e pensionistas, constituir equipas de jovens universitários para desenvolverem ações de apoio ao estudo assistido para crianças e jovens da nossa freguesia, a promoção do ATL nas férias escolares. Vai-me ler o programa todo? Pois, isto estávamos aqui mais... Isto aqui o tempo passa muito rápido, não é? Pois é verdade. É verdade. Aquelas medidas que, por norma, em vez de lerem o programa, que achem prioritárias e que digam, se eu vier a ser eleito Presidente da Junta de Freguesia de Bencatel, Pois a partir do início de outubro também, eu começo quero também a trabalhar deixar aqui uma naquilo. palavra às associações, que eu, para mim, as associações é o mais importante na nossa terra, porque divulgar a nossa terra, leva o nome da nossa terra além fronteiras, como aconteceu agora ao Grupo Forcados, foi a Espanha, e para mim as associações são muito importantes. Bem, eu acredito que São a muito questão importantes. poderia não ter sido colocada, mas será importante a questão das associações para todas as E candidaturas. eu também refiro aqui que em reuniões com algumas associações que irei dispender, se for eleito Presidente da Junta, durante vários meses de vencimento em prol dessas associações. O meu vencimento, caso seja eleito, é para essas associações, para ajudar as associações. Mais a ajuda que a Junta de Freguesia tem o direito e a obrigação de dar para promover eventos às associações. Agradecer-lhe então mais uma vez a disponibilidade para estar aos microfones da Rádio Campanário. Não conseguimos abordar todos os assuntos, mas creio que fomos aos pilares e há que aos pilares que, no fundo, e que ajudam na... Ó Pedro, o senhor finaliza muita coisa, mas vá, se os seus companheiros... Então, é mesmo o final. não Para se finalizar, mudarem- queria apelar a todo o eleitorado bencatelense para que no próximo dia 1 de outubro, dia das eleições autárquicas, que votem MUC. Votem por uma terra com uma nova imagem, votem em Pedro Estalagem. Já agora, em quem devem votar, a última mesmo, ó José Cardoso, era injusto. Claro, na CDU. Estevão, chegue-se ao microfone. Já cá estou. E diga lá ao seu eleitorado. Apelava também à população de Bencatel que encontrasse na mudança o destino da terra, e já agora, com toda a sinceridade, acho que irei dar tudo melhor em voto PSD, e não pelo partido em si, porque sabes que não é um partido que tem grandes maiorias na terra, mas sim pela pessoa. Eu digo mesmo, Neste caso, votem em Estevão. Estevão Lobo. Exatamente. eu digo mesmo que está na hora de Bencatel mudar. Votem na Wanda Serra, PS. Pronto, aí temos o recado dado. Mais uma vez, muito obrigada por terem estado aqui. Creio que foi Também um queria debate. agradecer a Ó Pedro todos. Estalagem, o senhor já falar e não termina o debate. Queria só desejar a todos os candidatos uma ótima campanha. Obrigado. Obrigado. Bem, mas esses também são os desejos da Rádio Campanário, e que dia 1 de outubro seja este órgão de comunicação social a fazer a primeira entrevista ao vencedor destas eleições, ao Presidente de Junta. Neste caso é mesmo ao novo Presidente, porque visto que o atual não se pôde recandidatar pela lei, é mesmo o novo Presidente para a Junta de Freguesia de Bencatel. Muito obrigada. Obrigado. E vamos nos encontrar. Muito obrigada. Obrigado, boa tarde.